tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Não sai daí, tá, irmãos? Fica aí, aguarda um pouquinho. Eu quero falar um pouquinho sobre análise de risco. E eu quero deixar um versículo aqui da palavra do Senhor. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, caminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Como eu disse no início, eu vou falar um pouco sobre a análise de perigo. O ambiente que a gente pode estar e ali pode surgir um imprevisto e colocar a vida da gente em perigo. Pois bem, eu trabalhei numa empresa por nome Terraço há uns 2 anos atrás, e essa empresa ela cuida muito da parte de segurança do trabalho. E um dos assuntos que me mudou, que eu aprendi muito ali, é sobre o ambiente de trabalho, fazer uma análise de risco. Todos os dias é feito na parte da manhã, antes do trabalho, o técnico de segurança sempre procura ali todos os funcionários e fala do trabalho que vai ser feito naquele dia e os riscos que poderiam acontecer no decorrer do trabalho, e que cada um, antes de executar o trabalho, fizesse uma análise daquilo que estava fazendo para não ter risco ali de acidente. Pois bem, dito isso, um certo dia, lá aqui na capital de Belo Horizonte, nós éramos um grupo mais ou menos de umas 8 pessoas trabalhando num buraco, tirando a terra, e um dos funcionários, um dos amigos nossos, um dos colegas de serviço, brincou com outro rapaz que estava dentro do local trabalhando, que a gente ia alternando. 2 entravam, outro saía, ia alternando, porque ali o espaço não cabia todos os funcionários, então tinha que ir alternando ali. Então um dos funcionários brincou com o outro, dizendo: anda depressa aí, porque agora eu sou o encarregado aqui desse local. Então, muito irado aquele funcionário, porque os dois exerciam a mesma função, e falou para o outro assim: olha, você repete o que você falou. Repete que eu vou te dar uma pasada e você vai ver o que vai acontecer. Então aquele funcionário ficou caladinho, saiu para o canto, houve um silêncio muito grande, e meia hora depois aquele funcionário chegou perto daquele rapaz e falou com ele: ó, rapaz, eu estava brincando com você, você me desculpa se eu te ofendi você. E depois o rapaz falou: não, foi muita ignorância minha mesmo, você também, desculpas aceita, você também me perdoa também, isso não vai acontecer. E assim seguiu o resto do dia. Agora, vamos falar, meus irmãos, imagine se aquele rapaz repetisse, né, a ofensa do outro, e o que daria? Seria um acidente, o cara poderia realmente dar uma pasada no outro, no seu colega de trabalho, tirando-lhe a vida, e as consequências seriam trágicas. O texto que eu acabei de ler, o apóstolo Paulo, ele diz assim: se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas tentado. Então, meu amigo, meu irmão, nessa jornada, nessa caminhada, se você deparar com situação de uma pessoa mais exaltada, você que é mais instruído, que é mais, o Paulo fala aqui que é espiritual, você deve encaminhar o ofensor com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que você não seja tentado. Essa semana eu ouvi um moço na internet
falando de um casal que discutia e a sua esposa o agredia verbalmente, mandando ele embora e que não prestava, que ele ia falar um monte de injúria contra o seu esposo e que podia juntar as coisas dele e ir embora. Ela muito irada. Pois ele juntou as suas coisas e foi embora. Tarde da noite ela liga para ele e fala assim: Ô meu amor, ué, que hora que você vai vir? Você vai ficar mesmo aí? E o que aconteceu? Ele desligou o celular, se sentiu muito ofendido e nunca mais voltou para casa. Então, o resultado de uma palavra ofensiva, né, o resultado foi esse. Então, o conselho da Bíblia, da palavra de Deus, é quando você deparar, viu, meu irmão? Quando você deparar com situação como essa, que você está sendo agredida, você não revide, não paga com a mesma moeda, porque o final não é agradável. E que Deus em Cristo nos abençoe no cada dia. Quando nós depararmos com situação como essa, nós vamos saber contornar a situação, quer dizer, fazendo uma análise rapidinho, você faz uma análise do resultado, né? Quando o que, que vai acontecer, né? Então, isso é muito importante, nós fazemos uma análise do perigo das coisas para não sofrer o dano. Que Deus abençoe a todos.